Estamos começando mais um teste de consumo aqui no canal de Autos. Nesse caso, na verdade, a autonomia, porque o carro da vez é esse aqui, Zeekr 001 Flagship, a perua 100% elétrica da marca chinesa que pertence ao grupo da Volvo. Inclusive, esse carro tem uma bateria bem grande, daqui a pouco eu falo isso para vocês. Significa então que a gente tem, na teoria, uma autonomia bem grande, mas para colocar isso em prática, descobrir se é verdade, a gente vai fazer esse teste aqui num trecho 100% de cidade. O ar-condicionado vai ligado o tempo inteiro. Esse carro tem alguns modos de regeneração e até mesmo modos de condução que eu vou explicar um pouco melhor depois para vocês, mas o One Pedal vai desativado e a frenagem regenerativa vai no modo padrão. Você tem também o modo mais alto. O modo de condução em si a gente vai utilizar no Eco, porque é a nossa intenção aqui hoje, que é economizar bateria para ver o quanto é o alcance desta perua, que é meio um coupé, né? Bem legal esse carro, né? Lógico que a gente vai dirigindo sempre de forma tranquila e lá no final do trajeto a gente calcula a nossa autonomia para comparar com a do Inmetro. Vamos começar o nosso teste de consumo urbano. Para isso, estou resetando agora aqui a distância de condução, que seria o trip de consumo 2, tá? Nesse carro são 2, inclusive. Estamos saindo aqui com 69% de bateria e 301 km de autonomia projetada. Já adianto para vocês que a autonomia com certeza não vai abaixar somente aquilo que a gente andar. Às vezes abaixa até menos, tá? Porque ela é dinâmica. Você pode configurar ali pela central multimídia, inclusive, se você quer ver ela do modo padrão ou dinâmica. Nesse último caso, ela vai se alterando conforme o seu consumo, por isso que ela nem sempre vai ser igual, não vai ser 100% fiel ao que está aparecendo ali no painel de instrumentos. Agora eu quero falar para vocês sobre alguns modos de condução, porque são vários na verdade. Você tem aqui nesse carro o Conforto, o Eco, esse que a gente está utilizando, o Sport, o Individual, o Neve, o Off-Road e ainda o Areia. São 7 modos de condução ao total. Isso sem contar outros modos que a gente tem de suspensão e bateria, tá? Isso aqui é só o modo de condução onde ele vai... ele tem um preset, né? Ele tem algumas configurações já pré-definidas ali para algumas condições específicas. E nesse modo Eco, por exemplo, ele já deixa a suspensão um pouco mais baixa. Você tem 5 modos para ela: o muito alto, o padrão, o baixo e o muito baixo. O muito baixo você só vai conseguir acionar em alta velocidade, mas no Eco ele já deixa aqui no baixo, que fica um abaixo do padrão. Isso prejudica um pouquinho o conforto, tá? Devo confessar para vocês. A suspensão mais baixa, se ela ficar muito molenga, qualquer desnível que você fizer é capaz de pegar o pneu ali nas caixas de roda. A gente não quer que isso aconteça, então logicamente ela precisa ficar um pouquinho mais rígida, tá? O curso dela fica menor, né? Mas em contrapartida, uma suspensão mais baixa garante uma melhor aerodinâmica para o carro. Aqui na cidade, como estamos em baixas velocidades, isso não vai fazer muita diferença. Mas na estrada, em velocidades mais altas, a 120, quem sabe 130, 150, uma suspensão um pouco mais baixa realmente faz bastante diferença. Ele estava apitando aqui porque ele acionou o sensor de fadiga. Não sei porque ele detectou que eu estivesse cansado. Ele ligou até a massagem do meu banco, para vocês terem uma ideia. Mas como eu estava dizendo, esse modo Eco, entre outras coisas, ele vai deixar o acelerador também menos sensível e, como eu disse, abaixar a suspensão, né? E você tem nesse carro modos de regeneração de energia. Como eu sempre explico para vocês, vou falar assim bem rapidinho para a gente não ficar super repetitivo, mais do que já acaba ficando, né? Todo carro híbrido elétrico, ou 95% deles, eles possuem o que a gente chama de frenagem regenerativa. Então ele inverte a rotação do motor elétrico quando você pisa no freio ou desacelera, né? Dependendo do nível de regeneração que você definir, para transformar a energia cinética, que é a de movimento, em energia elétrica. Assim você consegue recuperar um pouco daquilo que você tinha gastado anteriormente ou até daquilo que você vai gastar posteriormente, né? E nesse carro você tem modos também de regeneração de energia. Você pode deixar no padrão, que é o que eu prefiro deixar, porque a intensidade fica menor, mas tem também intensidade mais alta. E existe ainda o One Pedal. O One Pedal ele é bastante agressivo. Então você tirando o pé do acelerador, ele já vai começar a frear bastante, justamente para que você praticamente dirija com um pedal só, como o próprio nome indica para nós. E eu deixei o One Pedal também desativado. E eu lembro vocês, apesar de muita gente achar erroneamente que o One Pedal ele deixa o carro mais econômico ou a alta regeneração de energia, não necessariamente, tá? É mais o estilo de condução que se altera.
Por quê? Se você pegar uma serra, por exemplo, beleza, você vai ativar a regeneração mais alta, ele vai realmente começar a regenerar mais energia, vai ficar mais econômico. Você está recuperando mais carga, parece perfeito. Só que ele perde velocidade, né, quando você faz isso. De certa forma, uma coisa acaba compensando a outra. Se a gente deixasse a regeneração mais alta aqui, a gente teria que pisar um pouco mais no acelerador para inibir essa desaceleração que ele tem naturalmente, né, pela inversão do motor elétrico. E quando você pisa no pedal do freio manualmente, pegar o seu pezinho e colocar lá, faz a mesma função, tá? Da mesma forma ele vai recuperar energia. Tanto é que a gente tem aqui no painel de instrumentos, e até, se não me engano, ali na multimídia, um indicador de potência. Então você vê ali em quilowatt o quanto você está gastando, ou quando você está freando, o quanto você está recuperando de quilowatt. Ele não mostra ali em números, tá? Mas ele mostra uma barrinha, né? Um indicador mesmo. Então quanto mais alto, mais você gasta, quanto mais baixo, mais você recupera. Então muda mais o seu estilo de dirigir do que necessariamente o consumo do carro, tá? Tá assistindo esse vídeo até aqui? Será que eu não mereço, não? Que você deixe um like aqui embaixo? Que você dê aquela hypada no vídeo? Acho que eu mereço, né? Então arrasta os comentários aí pro lado esquerdo ou direito, tanto faz, que vai aparecer a opção de hypar para você. Completamente gratuita, tá? A não ser que você queira hypar pagando, que eu não vou reclamar, vou até ficar mais feliz. Mas mesmo de graça, vocês já ajudam muito a gente, tá, pessoal? Então agradeço se vocês puderem deixar essa colaboração para nós. Agora vamos falar para vocês sobre motorização. A gente tem aqui dois motores elétricos. A Zeekr ainda não informou para a gente qual a potência individual dos motores, mas combinados eles trazem 544 cavalos e 70 kg de torque, mais precisamente 69,9, mas a Zeekr divulga 70. A transmissão desse carro, logicamente, é como se fosse automática, né? O único elétrico que eu lembro que tem duas marchas é o Porsche Taycan, que inclusive é, entre aspas, um concorrente desse carro. Ele tem propostas parecidas, né? E a tração desse carro aqui é AWD, ou seja, all-wheel drive nas quatro rodas, e a distribuição da tração é automática. Porém, quando você está principalmente no modo Comfort ou no Eco, como estamos agora, ele vai priorizar as rodas traseiras. Então muitas vezes ele desliga a tração das rodas da frente para economizar energia, né? Economizar combustível, economizar bateria, seja lá a forma que você queira chamar. Agora, ainda assim, mesmo nesses modos, se ele detectar a necessidade de tração nas quatro rodas, assim ele vai fazer. Só que você percebe, inclusive, quando você dá um pé fundo no modo Comfort ou no modo Eco, a demora para responder, logicamente, é muito maior, justamente porque ele não está preparado para isso, né? Quando você coloca no Sport, ele já entende que você quer acelerar, então ele está pronto ali a todo momento. Agora, se tratando de um carro 100% elétrico, precisamos falar sobre baterias, e elas são aqui bem grandes. São feitas de NMC, ou seja, níquel manganês cobalto, ou NCM, sei lá, o jeito que você quiser chamar, é tudo a mesma coisa, tá? E ela possui uma capacidade de ótimos 100 kWh, é bastante coisa. Um carro elétrico de entrada, digamos assim, tem por volta ali de 45, no máximo 50 kWh, então é o dobro, né? Isso geralmente garante mais autonomia. Assim como num carro a combustão, a gente tem que lembrar isso. Muita gente só presta atenção na autonomia dos carros elétricos, mas não adianta você ter uma autonomia grande se a bateria for extremamente grande, porque aí você vai ter que demorar muito mais para carregar. Então, às vezes, um carro com bateria menor, mas com uma eficiência maior, é mais vantajoso, né? Tudo depende da sua necessidade, da sua preferência. Nesse caso aqui, infelizmente, a marca não especificou para nós se essa capacidade de 100 kWh é nominal ou utilizável, porque as baterias elas têm uma capacidade total, mas o que você consegue realmente usar no dia a dia é um número menor, né? Vocês sabem muito bem que eu não posso deixar de falar sobre peso e preço. Qual que será que assusta mais aqui no Zeekr 001? Vamos começar falando do peso. 2.353 quilos. É um peso, digamos que assustador, porque realmente é bastante alto. São quase 2 toneladas e 400 quilos. Não dá para dizer que é um carro leve. Pelo porte dele, depois eu cito isso na avaliação,
até esperava que fosse um pouquinho mais pesado, mas ainda assim é bastante coisa. E o preço, eu falei brincando que assusta, mas na verdade esse carro tem um bom custo-benefício, tá? A gente vai detalhar isso na avaliação também, inclusive comparar com os rivais mais próximos. Mas nessa versão flagship, que é a mais completa, ele custa hoje R$542 mil. E olha só que legal, pessoal. Temos aqui na central multimídia, bem que poderia ter isso no painel de instrumentos também, né? Mas essa central com mais de 15 polegadas, ou quase 15, não me lembro agora de cabeça. Vocês não acham que eu lembro de todas as informações de todos os carros, né? A gente tem que anotar, porque é fácil esquecer com tanto número. Mas enfim, a gente tem aqui uma indicação do conjunto mecânico, que não é tão mecânico, né? É mais elétrico, mas vocês entenderam. Ele mostra que, por exemplo, quando a gente está recuperando energia, e também quando o carro está enviando energia para alguma das rodas. Então aqui nesse momento onde nós estamos acelerando, ele está mostrando que está saindo energia da bateria para ir para as rodas traseiras. Mas vocês querem ver assim que eu tirar o pé do freio, ó, tirei do acelerador no caso, né? Ele está verdinho, ele está mostrando que ele está recuperando das duas rodas a energia para abastecer a bateria. Muito legal, né? Você ter esse detalhamento aqui do conjunto mecânico. Ele te mostra ali também de forma bem clara o percentual de bateria, embora ele não mostre exatamente se é 67,1,2,3,9%. Ou seja, o número é um pouco mais cheio, né? Não é um número tão exato. Agora, pessoal, vocês sabem que mesmo no modo Eco, aqui no final do nosso trajeto tem algumas consideráveis subidas, o que vai prejudicar um pouco o consumo com certeza, tá? No caso dos elétricos, acaba prejudicando consideravelmente, digamos assim. Agora, eu preciso ressaltar, embora não tenha comentado antes, vocês acharam que eu não ia falar sobre isso, né? Preciso citar a variação que a gente tem a cada teste. Vou falar bem rapidinho, tá? A gente já testou mais de uns 70 carros aqui no canal, mais de 75, se eu não me engano. E por isso, não dá pra gente testar todos no mesmo dia, nem teria tempo e mesmo assim ainda existiria variação. Por quê? Às vezes você pega um semáforo que tá aberto, às vezes você passa no outro dia, esse mesmo semáforo tá fechado, ou às vezes você fica 10 segundos parado, outra vez você fica 1 minuto. Então tudo isso influencia no consumo. A temperatura externa, principalmente no caso aqui dos carros elétricos, também interfere no consumo de energia. Também, se você pega chuva, o carro acaba gastando um pouco mais, porque você aumenta a resistência dele. Um carro que está saindo da garagem e te obriga a fazer uma frenagem que você não imaginava, e etc, tá? Então, existe um pouco de variação, mas como a gente segue o nosso padrãozinho aqui de sempre, eu consigo reduzir bastante, drasticamente, essas mudanças que a gente tem a cada teste. E dessa forma a gente deixa a comparação um pouco mais justa, mas sempre vai existir um pouco, tá? Isso é impossível de tirar. Chegando já aqui no final do nosso trajeto, hein? Vamos ao nosso ponto de sempre aqui. Eu vou até ligar as câmeras de estacionamento, ó, e vou aqui parar no nosso ponto padrão, tá, pessoal? Ó, vamos lá. Você tem aqui, ó, as rodas dianteiras. Cadê aqui, ó? Então a gente consegue parar ali próximo, ó, sem ralar as rodas. Olha que beleza, parei bem pertinho, ó. Que bacana, hein? Você consegue ver as duas ao mesmo tempo, ó. O único problema é que o carro é grande, então a traseira tá um pouco no meio da rua. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, ó. Aqui já melhorou. Aqui tá ótimo, então vou desligar o carro, tá? A gente consegue desligar ele pela central, mas de um jeito mais fácil, vou abrir a porta. Vocês viram que vocês até desceram um pouquinho porque o vidro baixou, né? Agora o carro desligou, apesar das coisas aqui ainda estarem ligadas, mas nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir qual foi o resultado? Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem 2 trips, como eu disse para vocês, né? Além, claro, da distância total. Esse primeiro vocês desconsiderem e esse segundo foi o que a gente resetou saindo lá do começo do nosso percurso. 9,7 km rodados em 26 minutos. Tá realmente na média do que geralmente fazemos. E a velocidade média que ele mostra só aqui pela central multimídia foi de 22 km por hora. Também próximo, um pouquinho menor dos 24 ou 25 que a gente costuma fazer. E o legal, antes de falar sobre o consumo em si, é que ele mostra aqui pra gente, ó, a informação individual.
E agora ele mudou um pouquinho, tá, pessoal? Porque estamos aqui, logicamente, com o carro parado, né? E aqui o ar tá ligado, enfim. Mas, na verdade, o consumo foi de 2,2 kWh no total, para rodar esses 9,7 km. O consumo em movimento desses 2,3, ó, 2, ou seja, praticamente inteiro, foi dirigindo o carro, e somente 0,3 foi com o carro estático. Então, por exemplo, parado nos semáforos ou no trânsito, algo nesse sentido, e o ar-condicionado ligado, as telas do carro e etc. Tudo isso, logicamente, também gasta um pouco de bateria. Mas vocês podem ver que é bem pequena, a maior parte foi realmente dirigindo. E, aliás, você tem também a distribuição de energia. Então, ele mostra aqui o quanto a gente gastou com as outras coisas. De novo, já mudou um pouco, né? Mas antes estava 85,7 de condução, 0 do controle de temperatura da bateria, então ela não precisou ser resfriada, 4,7% do ar-condicionado assim que a gente chegou, 9,5% do sistema 12 volts, como por exemplo as telas, os faróis, carregando o celular e etc. E somente 0,1% de outros. Inclusive ele mostra quando você resetou o trip, inclusive o trip 1. Ó. Então esse aqui, por exemplo, a gente saiu de lá, ó, 15 e 18, vocês podem ver até a data. Isso é muito legal mesmo. Mas enfim, vamos ao consumo em si, né? 20,8 kWh a cada 100 km. De acordo então com esse número do painel de instrumentos, a autonomia seria de 480,7 km com uma carga completa. O Inmetro informa para a gente, com uma carga total, 426 km. Ou seja, a gente conseguiu um número aqui superior ao do Inmetro. Não muito, mas foi consideravelmente superior. Mas como sempre fazemos, também calculamos aqui qual seria a nossa média considerando o consumo manual, as contas manuais. Como eu disse, a gente saiu de lá, vou até mostrar a anotação aqui para vocês. Ó. A gente saiu de lá com 69% de bateria, como tem 100 kW, pessoal, 69% são 69 então kW, tá? E 301 km de autonomia. Chegamos aqui com 67% e 293. Como eu disse para vocês, ele não muda exatamente o quanto a gente andou de autonomia, porque isso acaba sendo variável. Significa que nós gastamos 2 kWh para rodar 9,7 km, o que daria então 0,2061 a cada quilômetro, e o consumo então, na média, 20,61 kWh a cada 100 km. Fazendo os cálculos, daria uma autonomia de 485. Acima dos quase 481 informados pelo painel, geralmente a gente consegue um número menor na nossa conta manual, tá? Aqui foi o contrário. Também consideravelmente acima do Inmetro, apesar da diferença não ser absurda, mas o Inmetro fala 426. Agora, me impressionou, sinceramente, a semelhança aqui das nossas contas manuais com o número informado pelo painel. Geralmente a diferença é bem maior. Em alguns carros não é tanto, mas com certeza ainda bem maior do que essa aqui que a gente conseguiu na Zeekr 001. Pessoal, eu também lembro vocês, aproveitando, que o Inmetro ele divulga para a gente média em quilômetro por litro equivalente. Ou seja, para que a gente possa comparar mais fácil com carros a combustão, ele informa qual seria o consumo equivalente em quilômetro por litro. Na cidade ele diz que faz o equivalente a 34,1 e na estrada o equivalente a 30,1. Então, em comparação com o carro a combustão, a gente vê realmente que ele é muito econômico. Mas chegou a hora de opinar para vocês sobre essa autonomia e esse consumo aqui de bateria, que pode ser chamado de combustível também, tá? Não é porque a energia que deixa de ser um combustível, tá, pessoal? Ele só não é um combustível fóssil, né? Mas, sinceramente, eu gostei bastante dessa autonomia, porque a bateria é grande, né? Então a gente consegue sim, assim como num carro a combustão, como eu falei, às vezes ele nem é super econômico, mas tem um tanque muito grande. Por exemplo, as Ram, né? Inclusive a 1500 já passou aqui no canal. Bebe pra caramba, mas você tem ali um tanque muito grande, então a autonomia também acaba sendo bem grande. Aqui na Zeekr 001, essa perua elétrica, eu não achei o consumo tão grande. Por quê? São quase 2 toneladas e 400 quilos. É bastante coisa, tá? O porte do carro é bem grande. Você tem aqui também muita potência, muito torque. Lógico que a gente não usou quase nada dessa potência e torque andando de forma tranquila, mas enfim, o carro tem esse potencial, né? Eu quero dizer para vocês. E mesmo com tudo isso, o ar-condicionado ligado, então considerando tudo isso, eu achei ainda um bom consumo esses 20,8 kWh a cada 100 km. Para um efeito de comparação, a gente testou muito recentemente o Volvo EX40 Plus na versão de entrada, que ele fez 19,6 kWh a cada 100 km. Lógico, esse aqui gastou mais, mas como eu disse, esse aqui é muito maior, muito mais pesado, muito mais refinado, então dá para entender que o consumo dele seja um pouco maior mesmo. Outro efeito de comparação, o Volvo EX30 Ultra,
que fez 19,3 kWh, um pouquinho melhor ainda que o EX40. Mas vamos pegar outros elétricos aqui para fazer uma comparação. A gente tem também o Volkswagen ID.4 Pro Performance, que fez 17,24 kWh, então esse sim conseguiu ser consideravelmente mais econômico. E posso citar também o Fiat 500e na versão Icon, lógico, um carro pequenininho, né, muito mais leve, que fez 16,66 kWh a cada 100 km. Então esse aqui fazer 20 não é assim uma diferença muito grande, considerando o porte dele. Agora, garanto para vocês que vocês vão conseguir fazer bem mais do que essa autonomia se você pegar um trecho com um pouco mais de descidas ou até mais retas. Esse nosso aqui no canal, vale ressaltar que aqui para o final a gente tem consideráveis subidas. E os elétricos, eles são bastante sensíveis a isso. O consumo no carro a combustão também muda, mas no híbrido, por exemplo, ele usa mais da carga da bateria, e no elétrico também, né? Porque essa é a única fonte de energia dele. Então ele acaba tendo uma sensibilidade um pouquinho maior, né? Ele suga a bateria mais rápido. Agora, se você não pegar essas últimas ruas aqui de subidas que a gente tem, acho que dá até para vocês verem no vídeo, se vocês voltarem um pouco. Antes de começar o trecho de subida, a média de consumo estava melhor, estava acho que em 18 kWh, se eu não me engano. E mesmo assim ainda dá para ser melhor quando você pega um pouco mais de descidas ou desliga o ar-condicionado, por exemplo. Porque a gente viu que o ar-condicionado, sim, ele dá uma boa interferência na autonomia e no consumo do carro. Isso até nos carros a combustão, tá? Mas no elétrico, de novo, acaba sendo um pouco mais perceptível essa mudança. Mas ainda assim, quase 500 km de autonomia nesse nosso trecho, né, se o carro fizesse sempre esse consumo até acabar a bateria, eu acho realmente um número bastante bom para um carro desse porte, dessa potência e com esse peso. Onde você acha que você vai? Já vai embora do vídeo sem deixar a sua opinião aqui embaixo? Ah não, aí não dá, né? Então, por favor, agora que vocês já sabem o que eu achei aqui da 001 Flagship, quero saber também o que vocês acharam, né? Comenta aqui, gostou dessa autonomia? Esperava mais? Esperava menos? Ou quem sabe você acertou, era realmente isso que você imaginava? Quero saber, então deixa aqui embaixo pra gente. Se você ainda não fez isso também, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.